Oi, gente, eu sou a Bruna e eu vou apresentar agora sobre a ferramenta Jest, que é um framework de teste para JavaScript. Bom, primeiro, antes de tudo, né, para quem quiser utilizar o Jest, eu vou estar deixando essa configuração inicial de como eu faço, né? Você cria um repositório seu e instala a dependência do Jest. Obviamente, depois de instalar o Yarn com os Node Modules, né? Bom, quais as vantagens do Jest e por que eu escolhi ele? O Jest é um framework que eu estou começando a mexer para fazer os testes unitários, né, de alguns plugins. Então eu queria falar dele porque eu achei ele bem intuitivo de ser usado, né? Eu achei ele mais simples de ser usado também. Eu achei a execução dele muito rápida e ele também permite uma grande integração, né, com outras ferramentas. No exemplo que eu vou mostrar, vai ser um exemplo de Picture-in-Picture plugin para um Clapper Player. O meu arquivo Jest ele já estava previamente configurado, já tinha feito isso. Eu tinha até criado um outro exemplo para mostrar, mas por conta do tempo curto e outras coisas, eu não consegui deixar ele pronto a tempo. Mas no final eu vou deixar o meu GitHub com esse projetinho extra para quem quiser implementar também, porque tinha dado alguns errinhos na configuração do Jest, então os testes não estavam passando. Mas esse vai estar assim. E aí eu vou começar a ver um exemplo mais prático que eu acho que é mais fácil de entender. Aqui é o site do Jest, né? Você aqui pode encontrar várias versões dele. Inclusive foi um problema que a gente teve com dependência, a gente testou várias versões, mas realmente não foi naquele nosso projeto. E aqui ele mostra exatamente o que ele é, né? Mostra como ele funciona, as simulações, exceções. E aqui ele tem. Ele já mostra como configurar ele desde o início. Tanto utilizando Baby, utilizando Webpack, TypeScript, da forma como você quiser, né? E aqui ele mostra os matches, que são aqueles valores que a gente colocou no expect, né? Bom, aqui no finalzinho da página do matches, né? Aqui tem a documentação de referência, que você tem todos aqueles padrões de expect que você pode usar no Jest, né? Aqui é o site do MDN, né? Que é muito bom para pegar documentação de muitas coisas. Então, quem quiser dar uma olhada. Mas é aqui que eu vou tirar as ideias do código inicial pro Picture-in-Picture, né? Então aqui ele dá uma explicada em como funciona. Precisa só dar uma olhada, tem o Document Exit, o Request. E aqui embaixo, dá os eventos e tal, o controle, tem muita coisa para se fazer. E aqui embaixo ele dá um exemplo de como funciona. O pip, para quem não sabe, é assim, você clica no botão e fica essa telinha menor aqui na sua tela, né? E aqui você tem o botão de voltar à guia, de fechar ou de retornar. Fechar aqui, ele volta. Então, esse picture, ele já é... os controles deles, eles já meio que são baseados a depender do navegador. E aí aqui ele dá um exemplo da função utilizada, né? Basei nisso para criar aqui. E vamos lá. Esse daqui é o GitHub do Clapper, né? Que é esse Media Player pelo web, ele é um código aberto, então assim, muita gente contribui. Então, quem quiser dar uma olhada em como funciona, basicamente, ele cria um player para web e tem como a gente criar diversos plugins para esse player. Tem até um live demo dele que ele dá tipo um player mesmo e você pode ir testando seus plugins. Vamos nesse exemplo prático aqui do pip, baseado no Clapper, né? Então aqui eu criei a classe pip, né, que eu vou estender do Media Control Plugin. Aqui em cima eu já fiz todos os imports, estão escondidos, mas eu cortei tudo aquilo do Clapper, né? Tem alguns gets e os métodos. O que acontece aqui no pip button no principal? Eu vou ter um bind event, né, que eu vou ouvir um evento e a partir desse evento eu vou ter um método. Então esse evento está ouvindo quando o container mudar. Eu vou para esse método aqui e aí eu vou aplicar as mesmas coisas. Vou aplicar algumas coisas dentro do container. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ouvir outro evento. E aí quando eu ouvir esse outro evento eu vou para outro lugar.
E assim vai pulando de um em um esse meu código do pip. Mas o principal que vai ativar e desativar nosso Picture in Picture vai ser o toggle, né? O toggle é nada mais que aquele botãozinho que quando a gente clica, ele faz alguma coisa. Quando a gente clica de novo, ele desfaz. Então, aqui eu estou dizendo que quando o pip já está habilitado na tela, eu quero sair dele. Então, quando eu clicar no botão, eu quero que ele saia. E caso contrário, se ele não tiver habilitado, eu quero que ele entre. Quero que ele seja habilitado. Então, vamos lá. Como que a gente começa o nosso teste, né? Primeiro, eu fiz os imports, tudo ali em cima. E aí eu criei uma função desse create suit. Para quem não sabe, é o system under test, né? Que aí nada mais é que onde eu vou concentrar no objeto principal que eu quero testar. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um player com um media control, que é exatamente o que acontecia no meu código original. Aí aqui eu importo o pip button, né? Eu importo algumas classes e importo algumas options que já estão definidas. Bom, aí para o meu teste em si. Aqui no caso eu coloquei um describe, eu coloquei 2 describes. Antes de mostrar ele todo, vamos rodar para ver como que ele tá por aqui. Aqui se eu desse um yarn teste direto, a partir do que a gente configurou no arquivo JSON, ele ia rodar o teste no meu código inteiro. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele rode apenas para esse meu teste específico desse plugin. Qual é o outro comando que eu coloquei lá, que foi o test watch? O test watch, ele é muito útil porque o que acontece? Quando eu rodo ele vai ficar rodando o meu arquivo de teste. A cada vez que eu salvar, ele vai rodar ele automaticamente. Então, qualquer alteração que eu fizer, eu não vou precisar ficar rodando o yarn teste direto. Ele já vai automaticamente rodar no meu teste. Então, vou botar aqui só para vocês verem como é que funciona. Então, vou lá no yarn test watch, dou run, clico no P, só para interromper mais rápido, né? E aqui ele me dá algumas opções do uso do watch, né? Do que eu quero fazer com ele. Bom, eu quero filtrar aqui pelo file name, no caso, aqui no meu teste. Copio o caminho dele. Aqui eu quero o P, né? Porque eu quero filtrar pelo meu file name. Copio e pronto. É bem simples mesmo de configurar. Então, aqui eu já rodei meu teste. Ele está rodando em cima só do meu botão teste, que é o que eu quero ver. Como ele está configurado aqui. Terminal. Aqui vocês podem ver que ele aparece o meu describe, meu primeiro describe do pip button. E aparece mais outros 2 describes. Um é recorrente ao conteúdo em live, né? E o outro recorrente à interação do usuário, que é onde estavam falhando os 2 testes que eu coloquei de propósito. Porque aqui eu coloquei 2 testes, mas num arquivo grande pode ter muitos. Então, até a gente ficar rodando o scroll, vendo todos, o que é mais simples de fazer? O Jest, ele permite que a gente utilize o only. Então, se aqui a gente tem 2 scribes e a gente só quer ver o que está ruim, no caso, né? Não está passando, a gente bota describe.only, Ctrl S, porque está no watch, né? Então ele já vai automático, não precisa fazer nada. Então ele meio que dá um pulo aqui nos outros testes, né? Que ele não vai ver. E vai para o user action. Beleza. Aqui, no primeiro describe, eu coloquei a descrição, que eu quero fazer o teste para o pip button. Eu coloquei algumas variáveis, né? Para facilitar na reutilização, porque eu vou reutilizar elas em vários itens. E na legibilidade do código. Então, aqui eu usei o describe do meu pip button, né? Que é o que eu quero ver. Eu quero fazer o teste em cima. Eu criei algumas variáveis nesse describe para facilitar a reutilização delas em várias partes do meu código. E eu já comecei com o meu for each, que inclusive foi aprendido em aula e também em PO, em outras matérias. O que esse meu for each vai fazer? Antes de cada teste que eu fizer, eu vou rodar esse for each. Eu já criei um suit, né? Já botei um suit numa constante. E já fiz esse suit em vários, no plugin, no core, no container, tudo que eu ia precisar usar para fazer os testes em cima desse player, desse novo player com esse novo plugin. Aqui eu utilizei nos 2 principais que eu vou usar no toggle, no document exit picture e no request,
eu utilizei esse JestFN. O que é esse JestFN? Ele é uma função que é fornecida pelo Jest, né, para criar essa mock function, para ser usada para simular uma função real para onde ele for atribuído. Então aqui eu coloquei tanto para o exit quanto para o request. E também eu fiz esse mock visual. Por quê? Porque esse request, seguindo a documentação do MDN, ele vai atuar em cima do vídeo, do HTML elemento do player em si. Então eu tive que criar esse mock, né? Então eu criei literalmente o elemento de vídeo a partir do DOM, né? Isso daqui também parece muito com o que a gente fez em Selenium, quando a gente teve que buscar as coisas no GetDriver, né? Isso me lembrou muito o DOM, quando a gente usa no JavaScript. Aqui eu não usei DOM, aqui eu não usei o Carry Selector, porque eu não tinha essa div de vídeo criada. Então, basicamente, só criei ela. Não precisei dar o document Carry Selector para pegar ela lá do HTML. Eu simplesmente só criei esse elemento e atribuí ele ao meu mock vídeo elemento, né? Para ser chamado, para ser mocado aqui com a JestFN. E aqui embaixo, eu criei também um Jest Spyon. O que esse Spyon faz, né? Ele vai rastrear o comportamento e também vai simular uma função real. Então, ele vai pegar um objeto e o método que eu quero que seja aplicado para esse objeto e o que ele vai retornar. O que esse método vai retornar. Então, aqui eu peguei meu plugin, que é o que eu quero, o objeto que eu quero, né? No caso do pip. Peguei o plugin. Eu quero retornar para ver se ele é live. Quero dar um get nele se ele está em live. E eu quero retornar o valor true. Então, o que acontece? Se ele está no before it, antes de cada teste meu, eu necessariamente vou ter que o meu plugin está em live. Ah, mas se eu tiver um método que ele não esteja em live, beleza. Eu criei o meu describe do live content aqui, né? Até passou, não tem erro nele. O que eu fiz aqui? Aqui no primeiro it, eu botei, o que acontece quando o content está live? Aí só botei que ele vai esperar que o plugin seja visível. Beleza, show. E o que acontece quando ele não está live? Aí aqui, ó, eu já tive que criar um outro Spyon. Por quê? Se eu não deixasse essa linha aqui, com certeza ele ia falhar. Porque ele lá em cima, ele estava dizendo que o before it, o meu live vai ser true. E se eu estou dizendo que eu quero que não seja true e aqui tiver true, vai falhar. Como a gente só tem 2 describes aqui, eu não preciso ficar colocando only no describe para depois colocar o only no it. Eu posso ir direto pro meu que já tem o problema. Vamos lá. Show. Aqui ele está dizendo que quando o pip for falso, ele vai disparar um evento de clique e vai esperar que o exit seja chamado, né? E que o request não seja chamado. E ele está dando erro nisso, porque ele está esperando que o meu gesto, que aquela minha função mocada lá em cima seja chamada e ela não está sendo chamada. Vamos ver por quê. Quando acontece algo assim, a gente já vê, bom, o nosso spy ele tem um objeto plugin e o método isEnable get. Claro que nesse exemplo aqui está fácil, a gente poderia só mudar aqui e veria que funcionaria, mas em códigos mais complexos, a gente costuma debugar. Então, como que a gente faz isso? A gente sempre olha para o nosso código principal, beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero desativar o pip quando eu clicar no botão X. Qual que é o meu método principal do meu código que vai fazer isso? É o toggle, né? Que é o botão, exatamente. Então, eu vou lá, dou um console log aqui para mim, para não me perder, e vou ver se está aparecendo enabled. O que acontece quando eu fiz isso? Ele vai continuar dando erro, porque eu não fiz nada no teste, mas aqui em cima, ele vai me dar o console log que eu coloquei lá. Então, assim eu consigo monitorar o que eu estou fazendo e onde a função está passando, onde o código está passando. Então, aqui, ó, quando ele chega aqui no toggle, ele está dizendo que o pip não está habilitado, porque isso daqui está falso. Então, se isso daqui está falso, ele está caindo nesse else. Então, ele está tendo o request ao invés do exit. Não é isso que eu quero. Não é esse comportamento que eu quero. Tanto que o nosso erro aqui, ó, ele... Opa! Deixa eu voltar aqui. Tanto que o nosso erro aqui
ele tá dando aqui, ó. Expect document to have recalled. Não existe, né? Ele tá dizendo, eu espero que esse documento seja chamado. Que o exit seja chamado. E ele não tá sendo chamado porque ele tá caindo no request. Então, provavelmente, se eu desse um comentário aqui nessa linha, digamos que eu só quero que o request não seja chamado. Ele vai continuar dando erro e vai continuar dando erro em outra linha. Aqui, ó. Exatamente, porque ele tá meio que invertido, sabe? Então, como a gente ajeita isso? Já que a gente já descobriu, é só chegar aqui no mock. Eu quero que o enable seja true. Passou. E aqui, ó, já me mostrou aqui no meu log que foi true. Vamos tirar o nosso on, já consertamos esse teste. Podemos apagar aqui o nosso console log. A gente não vai deixar isso no nosso código. E vamos dar para ver o outro erro, né? Opa, ainda tá pulando porque eu não sabia que era. Beleza. Agora a gente vai lá no outro. Bom, ele quer desativar o pip quando pressionar na letra P, né, do teclado. Isso também foi uma funcionalidade que eu coloquei aqui em cima, no Key Event. É uma questão mais de acessibilidade, né? Vou usar o pip. Estou usando o SpyOn, né? Pegando o get true, né? Então podem ver que ele tá enabled, então assim, o programa não tá aqui no nosso spy. E vamos entender o que esse código está fazendo. Beleza. Ele tá pegando o playback, né? Tá trigando um evento. Então eu tô ouvindo esse evento. Então, a partir de eu ouvir esse evento, eu disparo um outro evento que tem o keycode 60. O que isso quer dizer? Isso daí, na verdade, keycode são as teclas que a gente pode dizer. Cada tecla tem um keycode dela, né? Próprio. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar no site bonitinho. Bruna, vamos ali e vamos ajeitar o SpyOn. A gente já viu que o problema é no SpyOn, porque aqui tá true. Se aqui tivesse falso, beleza. Seria que nem o exemplo anterior. É só ajeitar o SpyOn, aqui é true, tudo certo. Mas aqui tá dando outra coisa e não aqui. Então, como é que a gente faz para debugar isso? A gente tá vendo aqui, beleza, ele tá trigando esse play event. Eu vou lá ver onde ele tá. Ele tá aqui em cima, no primeiro... Primeiro? Não. Ele tá aqui, ó. Bind containing console aqui. Só pra ver... Opa! Só pra ver o que ele tá passando. Opa, esqueci inclusive de botar o on aqui. Beleza, ele tá passando o on resource ready, né? Porque aqui em cima ele tá ouvindo esse evento e a partir do que ele tá ouvindo esse evento, ele tá chamando esse método. Então vamos pra lá. Aí a gente vem pra cá, vai ver se ele tá tocando alguma coisa. Tá vendo que aqui tem um if? A gente vai saber se ele tá vindo pra cá ou pra cá. A partir daqui. Beleza. Ele tá true. Então o slide, ele tá em live. Então, se aqui for falso, ele vai dizer ele tá. Então ele tá caindo aqui, ó. Um bind aqui, back it. Vamos lá pra ele. Se bem que aqui nem precisa, né? Porque o bind de playback event ele só tá chamando esse outro método. E aqui tá chamando. Beleza. Ele não tá dando um return direto. Ele realmente tá entrando aqui, tanto no bind aqui, quanto no bind aqui em show. Por quê? Porque o Describe tá mostrando o objeto dele aqui. Então ele não deu undefined. Então aqui a gente tá vendo que quando clicar no P, vai rolar lá no toggle, que é a nossa função principal. O problema tá aqui. O que eu faço agora? Bom, não é... eu tô vendo que tá rodando tudo, que ele tá chegando aqui, e ele tá indo no pip. Só que ele não tá conseguindo sair.
aqui a gente vai ter que ter uma mentalidade. Eu quis trazer esse exemplo porque para mostrar que nem sempre a gente debugando, sem conhecer o código direito, a gente vai conseguir achar uma solução. Então aqui vai mais do caixa preta mesmo, sabe? Tipo, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um key code. Claro que aqui a gente já podia colar no outro que rodou quando a gente clicava, né? Eu botei esse daqui de propósito só para errar. Mas quando acontece isso, a gente tem que dar uma pensadinha, verificar exatamente o que o nosso código faz, os requisitos e tal, e tentar descobrir o porquê que ele não tá rodando, porque só pelo código-fonte a gente viu que tá rodando tudo, tá chegando lá. Só que aí a gente vê o problema do key code. Então, dando uma pesquisada nesse site aqui, que eu vou mostrar agora, a gente tem esse site que contém um JavaScript key code, né? Então é mais utilizado para questões de acessibilidade, essas coisas, e também quando a gente quiser implementar algum key code. Então aqui ele diz para a gente pressionar qualquer key code, a gente vai lá, pressiona IP. Então ele me diz todas as informações dessa key code IP, né? Os eventos, o event key code para a gente usar, o event reach, description, tudo dele. Mas o principal que a gente vai usar aqui, no caso, é exatamente o key code 80, que é conforme está lá no código. Então, sei lá, se eu chegasse aqui... Opa! Se eu chegasse aqui... Então, sei lá, se eu chegasse aqui e clicasse lá, vamos ver no B. O B, então, minha key code é 66. Então, se eu mudasse lá no código para 66, então o PIP só ia ser ativado quando eu clicasse no 66. Já vendo nesse site, a gente tendo visto que a nossa tecla P é 80, a gente só chega aqui no key code, muda. E pronto, passou. Nosso teste para o PIP está funcionando. A gente vai dar um geral agora, né? Passou tudo, bonitinho. E esse foi meu exemplinho. Para dar um entendimento melhor sobre o JET e como ele funciona. Porque eu acho ele bem simples de usar, assim.